Ok, então boa noite a todos e todos. Obrigado aí pela presença de todo mundo, inclusive do professor Felipe Comarella, que nós vamos apresentar aí um texto que a gente publicou na revista de Direito do Consumidor, e que toca em algumas questões que eu acho que são bastante pertinentes para o momento que a gente vive hoje. A gente vive hoje um momento de bastante retrocesso em várias questões, e a questão, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, vem dando aí sinais de bastante retrocesso mesmo, com a questão dela de revogar o precedente sobre o aborto, um precedente de 40, quase 50 anos, e agora, mais recentemente, vem aí parecendo indicar que também vai mexer nas questões relativas a direitos de pessoas LGBT. O que motivou esse artigo meu aí com o Felipe, vou fazer só uma introdução e depois o Felipe a gente faz aí uma dobradinha, né? O que motivou esse texto é que eu estava discutindo com o Felipe ainda lá na UFOP sobre esse caso que aconteceu aqui no Brasil, pouco tempo atrás, de um casal que queria fazer lá um convite de casamento, e o cara que fazia o convite de casamento disse que não iria fazer o convite porque era um casal gay, né? E aí isso fez a gente discutir a comparação óbvia com a decisão da Suprema Corte sobre a questão do cara lá que fazia bolo de casamento, né? E a discussão que, se lá nos Estados Unidos eles não têm um código de defesa do consumidor, a gente tem. E o nosso código é uma legislação extremamente bem produzida, né? É um código que ele é de referência, até pela vinculação constitucional que ele tem. Aí o Felipe e eu, a gente estava discutindo isso. E a ideia e aí falar não só sobre retrocessos, desafios que a gente vive nos dias de hoje com relação a essas questões, mas também de falar sobre algo que eu acho que faz muita falta no Brasil, que é uma teoria sobre abuso de direito. Eu tenho discutido isso com algumas pessoas. Falta no Brasil uma teoria sobre abuso de direito. Ou seja, a gente tem direitos fundamentais, como a liberdade de comércio, a liberdade de iniciativa, a liberdade de empresa e tudo mais, só que essas não podem ser utilizadas como forma de você prejudicar outras pessoas. Esse limite entre o uso normal do direito e o seu abuso, que vai se mostrar, por exemplo, na questão sobre limites da liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, enfim, são questões que não estão bem resolvidas, não existe uma boa teoria sobre isso entre nós. E, é claro, esse artigo não pretende resolver esse problema, mas ele aponta pelo menos alguns parâmetros aí para a gente poder pensar o que é uma pretensão legítima e o que não é uma pretensão legítima. Essa é uma das questões. Eu vou levantar algumas delas, depois eu deixo o Felipe aí também começar a dar umas impressões iniciais. Eu acho que uma segunda questão que a gente precisa pensar com relação a esse texto se, pensando na questão do abuso, né, se, na verdade, pessoas jurídicas têm liberdade religiosa, né, se existe uma liberdade religiosa de pessoa jurídica, uma empresa tem religião, né, para invocar que eu não posso fazer isso porque isso ofende a minha religião. Uma coisa é uma pessoa física dizer isso, e aí, então nós temos a ideia da objeção de consciência, objeção religiosa. Outra coisa é uma empresa fazer isso, ainda que seja MEI, ainda que seja um microempreendedor individual. Se ele é uma pessoa jurídica, ele não é uma pessoa física, por óbvio, a gente sabe disso, é muito óbvio para nós do direito, né? Mas quando a Suprema Corte dos Estados Unidos responde a essas questões, a resposta dela é uma resposta horrível, uma resposta ruim, em geral, enquanto que a gente, por ter uma legislação muito mais avançada com o Código de Defesa do Consumidor, a gente consegue, talvez, responder de maneira mais adequada. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu quero expor. Felipe, então, fale aí suas impressões iniciais para a gente poder dar continuidade. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite já, né? Agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês.
Também acabou que a gente trouxe também o pessoal do grupo de estudos nosso aqui do Núcleo de Direito do Consumidor da UFOP. Oxalá a gente possa fazer outras parcerias. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode avançar, principalmente também na parte da saúde, onde, inevitavelmente, a relação de consumo também acaba interferindo. Né? Dizer que estou muito contente de estar aqui. A ideia foi engraçada, assim, porque em Bahia a gente estava trocando comentários, achando absurdo, né? E aí a gente falou assim, cara, tem umas coisas que são tão óbvias que, às vezes, passa desapercebido, né? E trocando uma ideia, eu lembro que eu participei do Birosca News, eu acho, ou Bahia, né? Falamos alguma coisa do Birosca News, falei, Bahia, vamos escrever sobre isso, porque acho que o assunto eu não encontrei. Na verdade, eu não encontrei na doutrina brasileira uma abordagem sobre isso. Né? E calhou de juntar um constitucionalista e um consumerista para fazer um diálogo de uma temática fundamental. Porque o que a gente está trabalhando no nosso artigo é uma questão de direito constitucional. É uma questão manifestamente de direito constitucional. Né? E o Código de Defesa do Consumidor surge no contexto de não é tratado como, mas a natureza de uma norma complementar, praticamente, né? Porque previsão constitucional, para que fosse criado, não se criou como lei complementar para permitir mais alterações mais fáceis contra o consumidor, né? Mas o ponto de partida foi também uma discussão que a gente começou a falar, que também é muito pouco explorado, tanto em conteúdos de direito constitucional, quanto também dentro do direito consumidor, que é o danado do artigo 170 da Constituição. Quando a gente fala de direito consumidor, a gente sempre vai lá no artigo 5º, né? Fala que é uma garantia fundamental, fala do 170, mas também não entra na discussão. Depois entra no Código de Defesa do Consumidor. E, na verdade, o que eu tinha proposto, Bahia, é que a gente tem que talvez dar os nossos olhos, olhar melhor, enxergar o óbvio, a partir do 170. Né? Porque... E aí, foi na nossa conversa sobre os Estados Unidos, eu falei, o problema é que a Constituição americana é uma Constituição que não trata desses assuntos. Né? A Maria da Conceição Tavares, uma economista portuguesa que viveu no Brasil, ela fala que lá, na verdade, não é um Estado, é um grande mercado, né? Onde existem regras de consumo, onde a pessoa se identifica não como cidadão, mas como consumidora, porque basta um cartão de crédito e uma carteira de motorista que você vive e é identificado nos Estados Unidos. Isso é importante, porque isso mostra a importância, me permita a redundância, é importante porque é importante, mas a importância da gente conseguir dialogar com a Constituição Federal para fins de trabalhar a proteção do consumidor. Porque os consumeristas, no geral, dão muito pouca atenção para isso. E acabam virando os olhos ao CDC, achando que o CDC sozinho resolveria os problemas. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para a âncora que nos segura nesse contexto, e que não tem nos Estados Unidos. E aí a gente falou lá da questão do bolo, assim como também caberia até numa outra discussão a questão que nos Estados Unidos considera shopping center propriedade privada. Até aí nenhum problema, né? Nós também consideramos sociedade privada. Só que lá o ponto da pessoa dizer quem pode entrar. Então você tem uma decisão nos Estados Unidos onde o dono do shopping pode chegar para o Igor, vou pegar os nomes que apareceram aqui na minha frente, tá? Para o Igor, para a Samanta, para o Felipe, para o Bahia, vocês não podem entrar aqui. Por quê? Porque aqui é minha propriedade. Será que isso é concebível no Brasil? Né? É a mesma questão. No Brasil, não, porque ainda que seja uma propriedade privada, é um espaço de expressão social. Né? É um espaço de convivência. É um espaço, e aí entra um ponto que a gente destacou, um espaço de expressão de personalidade. Mas aqui no Brasil, não. Tanto é que os rolezinhos, esse é o problema, a proibição dos rolezinhos lá no Rio de Janeiro, no São Paulo, né? Se não me engano, o professor Marcos Catalã tem um texto bem legal, quando ele fala sobre a proibição dos rolezinhos. E a gente começou discutindo, a gente falou, vamos falar sobre esse assunto numa pegada que ninguém falou ainda. E aí nós somos no 170. Eu falo sala de aula do capitalismo humanista, parece uma utopia, mas a nossa Constituição é utópica nesse contexto,
O 170 fala que é a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano de livre iniciativa, tem por finalidade garantir a todos existência digna, baseados nos ditames da justiça social e orientados pelos seguintes princípios. Não há que se falar de qualquer liberdade econômica do Brasil, por força do artigo 170 da Constituição, se do exercício dessa liberdade resultar na violação de dignidade. Mas é o que está escrito, porque a finalidade dessa bodega chamada Ordem Econômica Brasileira é a dignidade. Esse é o ponto. Parece, e assim, é que a gente fica falando tanto do mesmo assunto que parece muito óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Só existe capitalismo da perspectiva da ordem econômica do Brasil se as liberdades forem respeitadas. Se a pessoa for respeitada. E a pessoa consumidora nesse contexto. Então, se essa é a finalidade, não há que se falar em qualquer exercício de liberdade se causa lesão a uma outra liberdade. Não é que existam limitações de liberdade. Porque o resultado final não pode ser usar a minha liberdade para lesar direito de outra pessoa. É a regra básica que a gente fala que direitos humanos não são escudo contra lesão a outro direito. Coisas básicas, mas que às vezes têm que ser lembradas. E daí a gente começou a um debate. E aí, vou dizer, é surpreendente, porque a gente não encontra uma discussão no direito do consumidor sobre o artigo 170, ou pelo menos a perspectiva da dignidade. E aí eu falei, Bahia, o CDC já traz um monte de respostas. O CDC já vai falar que o fornecedor não pode escolher o consumidor. Eu lembro, acho que até que a gente fez uma provocação, acho que foi falando de do Birosca. Desculpa a intimidade, né? O birosca, porque eu também uso essa expressão. Não sei se todo mundo sabe o que é uma birosca. Todo mundo sabe o que é uma birosca? Né? Birosca é um bar, né? É um boteco, né? E aí eu falei assim, então tá, vamos dar o seguinte exemplo. Eu tenho um restaurante e digo, não atendo pessoas negras. Será que alguém defenderia a liberdade do dono do restaurante de não servir comida para uma pessoa negra? Por que então a gente está discutindo com um casal gay? Não é diferente não, mesma coisa. Então, assim, o óbvio tem que ser dito, só que tem que ser dito de uma maneira científica, vamos falar assim. E daí foi que a gente tirou o nosso artigo, para mostrar que o direito brasileiro tem respostas para isso, enquanto o direito americano não tem, não. E aí o Bahia ficou com a parte da discussão constitucional, mais propriamente dita, a discussão da decisão dos Estados Unidos, e eu trouxe algumas questões relacionadas ao direito do consumidor, mas dando destaque para uma questão que daí que eu acho que é um ponto de partida importante, do que eu considero expressão de direito de personalidade. Porque hoje, num contexto de uma sociedade de consumo, num contexto, a gente está falando de novidade também, né? Você existir enquanto pessoa consumidora é necessário para você existir enquanto pessoa. Porque é onde você se expressa muitas das vezes. O seu consumo é uma expressão. E principalmente de expressão da sua liberdade. Que liberdade? A liberdade de escolha. Se ou não consumir, quando, o que e de quem. Essa é uma liberdade importante. E o CDC estabelece a garantia de liberdade de escolha. E o CDC impõe limitações para aqueles que atuam no mercado. E aí a gente tem que olhar aqui que são situações jurídicas. A gente não está falando da pessoa isolada. A gente está falando da pessoa consumidora, da pessoa fornecedora. Não é? Então, são situações. E essas situações trazem uma arquitetura diferente de ser enxergada. Claro que a pessoa tem liberdade religiosa. Claro, todo mundo tem liberdade religiosa. Mas, enquanto fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor é uma intervenção nas liberdades. Seja da pessoa consumidor, seja do fornecedor. Quer um exemplo? O fornecedor, ele não pode se negar, está lá escrito no CDC, ele não pode se negar a entregar um produto para quem se dispõe a pagá-lo. Com dinheiro vivo. Está escrito no CDC. Desde 1990. Onde está a surpresa disso? E acho que a surpresa, na verdade, não é essa, porque é uma forma de você afastar o que já existe e trazer para a discussão
uma homofobia explícita, justificando numa liberdade econômica. Mas no Brasil, pelo menos, nunca deveria ser dúvida quanto a isso. E aí a gente trabalhou um contexto que eu gostei muito de escrever, eu achei que um artigo foi muito legal, onde a gente trouxe até decisões judiciais do próprio Supremo reconhecendo aspectos de liberdade, aspectos de proteção e de liberdade econômica, né? E eu trago um pouquinho do Eros Grau, quando ele fala que a livre iniciativa nunca foi absoluta, nem na sua origem. Nem na sua origem ela foi absoluta. E a livre iniciativa é um paladino da economia liberal, não é? A Escola de Chicago, por exemplo, até arrepia quando você fala assim, na Escola de Chicago. Mas é isso, os caras falam da liberdade, mas ela nunca foi absoluta, né? E traz esse elemento da liberdade nunca ser absoluta, uma ideia de se relacionar com o outro, para aquilo que o Bauman também vai dizer, quando ele fala dos endividados, dos consumidores imperfeitos. Porque se o Bauman vai falar que aquele que não tem crédito é um consumidor imperfeito porque não pode consumir, aquele que é negado a escolha de consumo também é tratado como um consumidor imperfeito. E é tratado como uma não pessoa. Como é que vai admitir um exercício de uma liberdade fundamental, que é a liberdade religiosa, para transformar alguém em não pessoa? Essa é uma discussão que tem vários aspectos, né? Mas eu acho que o CDC dá um caminho. Ou pelo menos o tratamento da proteção da pessoa consumidora dá um caminho racional, lógico e racional, que eu acho que ele tentou fazer no artigo, para mostrar que muitas das vezes é uma cortina de fumaça, a resposta já existe. A resposta já existe. E volto na primeira pergunta que eu fiz. Se fosse um restaurante com cartaz dizendo não servimos pessoas negras, eu acho que a reação seria o contrário, não seria tão efusiva dizer, não, eles podem escolher com quem eles querem comercializar. Podem. Eu acho que não, pelo menos não na ordem constitucional de 88. Não na ordem constitucional de 88. E aí a gente mostra como que os Estados Unidos estão, eu vou falar assim, uma expressão, atrasado do ponto de vista da proteção da pessoa e muitos avançados do ponto de vista da proteção de um interesse econômico, né? Apenas. Então, acho que essa abre uma discussão tremenda para a gente fazer várias comparações, também na Europa, né, com essa questão da proteção do consumidor. E aí veio a ideia de trazer esse artigo, que a gente pode, eu não sei como que o Bahia tinha pensado da gente falar, se ia falar cada tópico, ou se a gente ia fazer algum debate com vocês, não sei se alguém já leu, e se quiser a gente dialogar alguns temas, algumas estratégias, mas acho que ele pode ser um ponto de partida para várias discussões que envolve o grupo de estudos aí e que a gente pode fazer em conjunto com o grupo de estudos daqui também. Porque trazer essa questão do consumo, ela é, para mim, interessante, porque ela pode te dar substrato normativo positivado, né, para responder algumas questões. Porque se para relação de consumo não pode, ou como nós chegamos à conclusão, não caberia liberdade religiosa, por que, então, para outras questões que falam de liberdade religiosa tem tantas discussões? Né? Então, você mostra uma lógica do sistema normativo de proteger a pessoa. Então, até para a discussão da liberdade religiosa de exclusão de minorias, também entra em discussão a lógica do ordenamento. E é um pouco por aí. E aí é que eu acho que a gente pode, talvez, se vocês acharem melhor, avançar na discussão de tópicos. Se vocês quiserem, a gente pegar um tópico X, no primeiro tópico que a gente trabalhou, no segundo tópico. Mas foi assim, foi de uma conversa que a gente encontrou, trocou, demorou, hein? Acho que demorou um ano, Bahia? Acho que demorou um ano. Foi. A gente estava bem complicado. Eu estava com a agenda, estava na coordenação, enfim, estava um negócio bem complicado. Mas demorou um ano. Eu acho que a gente pode pegar por tópico, sim. Mas, assim, eu acho que seria interessante também se todo mundo já teve, inclusive, tempo aí para ler. Eu acho que seria legal também se as pessoas trouxessem suas questões. Eu só queria também complementar, levantando mais algumas questões, né? Eu acho que vale a pena a gente situar que existe um movimento de um ultraconservadorismo de base religiosa que nos Estados Unidos, aqui e outros lugares, vem usando esse escudo da liberdade religiosa. Há uns anos atrás,
para não vacinar seus filhos. A Califórnia, vários estados americanos têm decisões das suas Supremas Cortes Estaduais dizendo que os pais têm direito de não vacinar seus filhos por razões religiosas, né? E aí a coisa vai indo para outros âmbitos. E aí chega nesse caso em que a gente falou de 2 decisões da Suprema Corte, então a gente pode comentar essas 2 decisões, tanto o caso do confeiteiro quanto do web designer, e aí para a gente poder então falar desse caso do Brasil. Só para a gente pensar também o seguinte, alguém poderia dizer, mas nenhuma religião fala contra negros, então não seria a mesma coisa que não envolveria liberdade religiosa. Bom, basta a gente lembrar, no entanto, que o próprio movimento evangélico americano até os anos 60 discriminava negros, tanto que houve um racha nos Estados Unidos entre as igrejas do Norte e as igrejas do Sul, porque até os anos 60 várias igrejas batistas, presbiterianas e metodistas do sul dos Estados Unidos tinham lá a plaquinha dizendo que é proibida a entrada de cães e negros, tá certo? Quando o governo americano vem para cima dessas igrejas, alguns desses caras fugiram aqui para o Brasil, fundaram a cidade americana, e outros fugiram para a África do Sul, onde, ainda bem para eles, né, reinava o apartheid. Eles falam isso, tem vários desses caras falando, não, viemos aqui para a África do Sul porque aqui não existe essa coisa de a gente ter que conviver com gente preta, porque as pessoas negras estão lá afastadas. Vários pastores, batistas, e eu falo disso como alguém que viveu, conhece bem essa cultura por dentro, né? Então, assim, nada impede que eu, hoje em dia, pudesse inventar uma religião dizendo, na minha religião, pessoas negras não são proibidas, e a partir daí crie toda uma argumentação em cima. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é de uso legítimo e abuso de direito, né? Eu acho que essa é uma das questões que a gente vai acabar falando. Mas vamos lá, segue aí, Igor, e depois Robin. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos. Eu fui até deixando alguns comentários aí por escrito, né, na caixinha de mensagem. Tem a questão, né, que o Bahia, o Felipe levantam da questão não é igual aos negros, mas lembrar que o princípio jurídico que fundamenta essa discriminação tem origem na discriminação que era legal contra os negros, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos, havia a legalidade da discriminação, da negação de serviço para com negros, né? E hoje só inverteu a lógica agora com fundamento religioso, né? Você usou outro princípio jurídico para fundamentar a discriminação, né? Legal. E eu acho interessante que lá você está em discussão também utilizar a reserva de religião, inclusive para as empresas negar serviços de saúde, né? Planos de saúde pagos pelas empresas, se a empresa tiver, né? Lógico que o Alexandre abriu essa discussão falando, a empresa tem uma religião, lógico que vai ser a religião daqueles gestores, né? Daquela pessoa que está conduzindo ali aquela empresa, mas de discriminar, nós não vamos contratar um serviço de saúde que forneça serviço para aborto, ou serviço médico contraceptivo, que a gente não concorde, ou outro serviço médico, inclusive, né, falando sobre a vacina, pode vir a usar esse fundamento, e a Suprema Corte tem dado abertura para isso na liberdade contratual, na liberdade de empresa, né, nesse sentido, né? Então, quando isso chega no Brasil, igual eu coloquei ali, que o professor até falou também, a questão dos rolezinhos, que foi discussão bem mais de 10 anos atrás, né? Teve essa discussão aqui no Brasil, lá em São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também, que havia várias pessoas, né, que antigamente não frequentava esses espaços, querendo frequentar esses espaços, não frequentava por questão de exclusão social, discriminação, etc., querendo frequentar esses espaços, e houve resistência, né, inclusive com a atuação da polícia. Eu lembro que teve uma cena marcante que o policial no ônibus, dando quase que um sermão
orientar essas pessoas de como que elas deveriam se comportar no shopping para ser autorizado eles irem ao shopping, né? Então, assim, a gente vê o moralismo subvertendo a lógica do direito, né? Impondo a sua lógica sobre o direito, né? Achei bem interessante o texto assim nessas questões. Beleza, Igor. Eu acho que o caso é de racismo mesmo, lá e cá, inclusive, né? Robin, depois a gente volta com o Felipe. Eu acho que voltou aqui, me deu uma congelada no navegador. Vocês estão me ouvindo? Então, o problema eu pesquisei muito essa questão de religião e laicidade, inclusive todo o meu trabalho de mestrado foi em cima desse tema. E esse problema da liberdade religiosa, ele está muito antes da liberdade religiosa. Aliás, a gente não tem nem no Brasil uma forma de definir o que é religião e o que não é religião. Certo? Eu até tentei iniciar uma discussão na criação de alguns parâmetros para isso, né, no meu mestrado. Cheguei a uma resposta, e bem daquele negócio do Workiano, né, que é uma resposta, mas a gente não tem. Certo? A gente tem aquele famoso caso, que eu adoro, é uma das coisas mais irônicas que eu já vi na vida, da maçonaria, se era religião ou não, e se decidiu que não era religião com o argumento de, na página web da maçonaria, fala que não é religião, portanto, vocês não são religião. Né? E da mesma forma, a liberdade religiosa, a gente não tem uma definição do que isso significa. E se a gente tem um direito fundamental com um conceito oco, que eu posso preencher com qualquer coisa. E em cima disso, eu trago aqui, com o perdão de todos por usar esse doutrinador, desse constitucionalista, o Cass Sunstein, aquele constitucionalista americano, e ele fala de uma coisa, que esses argumentos de liberdade que são fundamentados em maiorias históricas jamais podem ser válidos, porque essas maiorias históricas elas foram conquistadas através do uso de forças. Então, quando a gente está falando de liberdade religiosa, a gente não está falando da liberdade religiosa de todos. Por quê? Porque se eu estivesse falando isso, eu jamais poderia utilizar a minha liberdade religiosa para impor alguma coisa para você, como é o caso da negativa de serviço. Porque quando eu falo, eu vou te negar o serviço por causa da minha liberdade religiosa, eu estou querendo dizer que você deve se submeter à minha religião. E esse problema, ele volta até a ideia desse direito fundamental que não se entende o que ele é. Ninguém vai poder me dizer o que é liberdade religiosa, a não ser que eu entenda a liberdade dentro do conceito americano, quase lockeano, certo? De liberdade. Então, eu acho que aqui vai muito além do que simplesmente uma questão de relação de consumo, de uma questão de racismo ou de outras variedades. O problema é, eu tenho um argumento que se tornou no direito, desde quando a gente fala de transfusão de sangues de crianças testemunhas de Jeová, e aí eu posso dizer até se uma criança pode ter oficialmente uma religião ou não, né? Mas isso se tornou uma desculpa, um espaço aberto para ser preenchido com qualquer coisa que a pessoa tenha. Né? E se eu não tiver, e assim, eu consigo definir o que é uma relação de consumo, realmente a nossa legislação é maravilhosa quanto a isso. Né? Eu não posso pegar uma relação de algo definido e querer contrapor com ela com algo que significa basicamente o que eu quiser que signifique. Né? Então, eu acho que todo confronto com liberdade religiosa, ele acaba se tornando uma situação de discutir com vazio, porque não significa nada. E mais, eu até escrevi lá, nós temos mais de 10.500 religiões no mundo, então eu vou discordar do Bahia, não sei se foi o Bahia ou foi o Igor, desculpa, que falou que nenhuma religião discrimina contra pessoas negras. Falar nenhuma religião é precipitado, com mais de 10.500 religiões e mais de 31 mil confissões religiosas no mundo. Porque pode ser que tenha uma. Eu gosto muito do exemplo do janismo. Para o janismo é um pecado mortal eu pisar em cima de uma formiga. Eles andam na rua com uma vassourinha para não pisar em nada. Né?
Então, a liberdade religiosa, ela traz esse problema. Por isso que limitar qualquer outro direito de qualquer pessoa em cima da da liberdade religiosa, significa que qualquer coisa vale, portanto, nenhum outro direito vale. Né? Então, eu queria só trazer isso para a discussão, da dificuldade de eu discutir qualquer coisa perante a liberdades religiosas, sendo que eu não tenho uma definição do que é liberdade religiosa, eu não tenho uma definição nem do que sequer é uma religião, e pior, eu não tenho nenhum caminho como chegar nessas respostas. Ok. Bom, Felipe. Vou pegar um comentário do Robin, né? Do Robin, a própria maçonaria passou esse problema, porque não tem ninguém que diz o que é uma loja maçônica. Então, você tem um monte de gente dizendo que é maçonaria puta da vida, mas ela não tem poder de dizer quem é. Então, ela também está passando por esse problema sobre religião, como você acabou de dizer. Essa fluidez, ela facilita, porque você usa isso como uma muleta, né? Como um argumento, um zap que aparece do nada na mão de alguém e fala, pronto, agora é liberdade religiosa. Acho que essa é uma questão. É importante pegar esse ponto. Porque, assim, deixa eu só trazer uma parte aqui que eu lembrei rápido. Nos Estados Unidos, no estado do Maine, se não me falha a memória, eles inclusive conseguiram uma licença de consumo de maconha lá na liberdade religiosa, porque eles fundaram uma religião onde o consumo de maconha era um preceito religioso. É exatamente isso, eu uso para o que eu quiser. E, assim, é importante chegar num ponto. Porque quando a gente traz esse assunto, parece que a gente está falando de uma liberdade individual, né? Mas nós estamos falando de uma pessoa jurídica. E faz muita diferença. Ainda que ela seja MEI, ainda é uma pessoa jurídica. Né? Então, o próprio conceito de pessoa jurídica é que diferencia ele da pessoa. E algumas liberdades fundamentais não são estendidas para a pessoa jurídica. Né? Algumas liberdades não são pensadas no contexto da pessoa jurídica. Né? Até porque a pessoa jurídica não pode nem registrar o estatuto se violar direito fundamental. Assim como um partido político. Repare, então, ela não consegue nem se registrar. Se ela quiser colocar aqui que o nome da religião dos seus sócios, ele vai segregar. Ela não pode. Então, ela também não tem essa liberdade. É que em algum momento a liberdade religiosa ela não consegue enfrentar esses argumentos também. Mas o que a gente está falando, naquele contexto, era uma empresa. A empresa não tem essa liberdade. Né? Naquele contexto. Mas eu entendo a discussão individual. Porque eu posso chegar e falar assim, eu não quero te servir. Né? Se a gente chegar nesse ponto, você pode chegar no local, o garçom, alguém fala, eu não vou servir. Aconteceu em Mariana. Bahia vai lembrar. Não sei se tem mais a galera aqui que trabalhou com Ouro Preto, e Mariana teve um bar que o dono se negou a atender um casal. Né? E aí, eu acho que você falou do Sustin, né? Isso, do eu uso ele muito porque eu trabalho muito com economia comportamental, então eu gosto muito das pegadas dele de economia comportamental, mas com ressalvas também trazendo para o Brasil. Mas é que tá. Se a gente consegue fazer uma discussão com tanta fluidez, como você falou, essa coisa de liberdade religiosa, o que é uma religião? Talvez a gente precise trazer para um caso concreto e entender que essa liberdade ela precisa ser compreendida numa relação. Né? E essa relação vai trazer características específicas. Porque se você fizer uma análise dela em aberto, aí fica muito difícil mesmo. E ela está virando esse argumento. E o Bayer chamou a atenção para uma coisa. Esse argumento lá começa a refletir aqui. Né? Começa a refletir aqui. E essa questão fundamentalista, mais extremista, a gente precisa enfrentar. E acho que esse elemento, porque lá pode, mas aqui tem uma outra situação. Aqui a gente tem um outro contexto. Eu ainda acredito que em termos ferramentas, eu acho que é muito mais uma forma de usar essas ferramentas. Juridicamente falando, eu me convenci no nosso artigo. Mas a questão não é só jurídica, né? A gente está lidando, a questão que não é só jurídica, é argumentativa também. Mas quando eu falei alguma coisa sobre o negro, foi no contexto assim, eu acho que se fosse uma análise de uma situação em que eu me negasse a atender um casal negro, não teria tanta gente defendendo a minha liberdade. Mas como é um casal gay, eu construo um argumento conservador para
a partir de uma cortina de fumaça de liberdade religiosa, na verdade, propagar a homofobia. Então, se a gente troca permite, a gente troca a característica do sujeito, uma a gente aceita, outra não, bom, o preconceito está demonstrado. E essas palavras... A gente poderia falar de um judeu, eu não vou atender um judeu porque enfim, óbvio, né, que seria discriminatório. Mas, assim, só para dizer como é que isso já vem ganhando terreno entre nós, agora, no dia 13 de agosto, vai ser julgado aqui no TJ de Minas uma ADI estadual que eu, o Rodrigo, aqui, o pessoal do Celos, escrevemos contra uma lei de Belo Horizonte que garante o direito, entre aspas, de escolas religiosas, né, escolas confessionais, como Santo Antônio, Santo Agostinho, Colégio Batista, sei lá o quê, negarem acesso de pessoas trans, de alunos trans ao banheiro, assim, isso, a gente vive num país que a gente discute banheiro, né, assim, eu sempre fico chocado quando a gente fica discutindo as pessoas poderem fazer xixi, mas é isso, o TJ de Minas vai decidir, vai agora, no dia 13, tem a sessão de julgamento. Eu espero, muito sinceramente, que o TJ de Minas declare essa lei inconstitucional, porque, no final das contas, o fundamento é exatamente esse. O colégio mantido por uma religião X, que argumenta, então, que ele teria o direito de, porque a religião X ou Y é contra pessoas LGBT, ele teria o direito, entre aspas, de não permitir que pessoas usem o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Percebam? Nós estamos falando exatamente da mesma coisa. É a mesma coisa lá do cara que não quis fazer o convite de casamento, aqui agora a gente vai ter isso também, né? Então, a gente... essa é uma questão que está se espalhando, ela não está restrita, e a gente está nesse momento aí de ter que definir o que é uso legítimo do direito, o que é uso abusivo do direito, porque se a gente não tiver isso muito claro, a gente corre um sério risco de repente, achar que uma coisa poderia levar a outra, quando, na verdade, não tem menor cabimento. Né? O que mais? Eu só queria chamar a atenção de que, quando eu falei da Suprema Corte, no primeiro caso, que é o caso do confeiteiro, a Suprema Corte, ela não diz diretamente que fazer um bolo é exercício de liberdade religiosa ou de liberdade de expressão. Mas isso acaba ficando meio que subentendido. A posição da Suprema Corte na primeira decisão é de que a legislação do Colorado seria discriminatória, né? No entanto, por causa dessa decisão da Suprema Corte, vários estados, então, passaram a ter legislações, e conservadores fizeram a festa com isso, né, permitindo esse tipo de situação. E aí vem depois, mais recentemente, o caso de um web designer que também alegou, em nome de liberdade religiosa, que ele não faria o site de casamento de um casal, acho que de duas mulheres ou dois homens, agora não me lembro, mas enfim, um casal de pessoas LGBT. Nesse segundo caso, aí que a coisa começa a complicar, porque nesse segundo caso, a Suprema Corte ela vai afirmar, aí sim, de forma mais direta, que o caso envolveria liberdade de expressão e que você não poderia forçar a pessoa a fazer um site, porque você não poderia obrigá-la a falar, né, ainda que de maneira abstrata, né, digital, vamos dizer assim, de criar o site, obrigar a pessoa a falar contra a sua vontade, falar contra a sua religião, que iria contra a sua religião. Mas, de novo, mesmo nesse segundo caso, a Suprema Corte erra, e aí agora eu acho que ela erra mais mesmo, porque nesse segundo caso ela vai mais diretamente dizer que isso seria um caso de liberdade religiosa da empresa, né? Ela confunde, é uma confusão. O pessoal lá nos Estados Unidos aparentemente faltou a aula aí de direito civil da separação entre pessoa jurídica, pessoa física e pessoa jurídica, né? Porque confunde uma coisa com a outra. O caso aqui do TJ de Minas, como o Rodrigo lembrou, também é um caso de direito consumidor, né? Nós estamos falando de escolas particulares, e que, imagina, você está pagando mensalidade numa escola particular e a escola vai dizer que você não pode fazer xixi, o seu filho não pode fazer xixi. Então, também é um caso de
de direito do consumidor, e aí, quem sabe, né, Felipe, a gente pode, depois que sair essa decisão do TJ, fazer uma parte 2, a missão aí do nosso texto, falando, né, desse caso. Samantha. Pronto. Eu gostei muito do artigo de vocês e algumas coisas me chamaram a atenção. Mas uma coisa ficou clara para mim, que eu nunca tinha pensado relação de consumo pela ótica que vocês colocaram, achei muito bacana, mas uma coisa ficou muito clara para mim. A atividade econômica, ela é de livre iniciativa do particular, ele é o dono legítimo, mas a regulação da atividade econômica não é do particular. E nesse sentido, quando o Estado vem colocar leis fortes, como o próprio CDC, né, quebrando isso, e ele coloca outras regulações tributárias, de funcionamento, experimenta funcionar sem um alvará, sem uma certificação do poder público, é nesse contexto que eu acredito que a Constituição, e até por onde está como norma hierárquica superior, ela coloca o consumidor como impessoal, certo? Então, o único pressuposto, como vocês bem colocaram ali, é ter o crédito, né? Ele tem que ter o crédito suficiente para chegar, pagar e vir. Agora, o que me parece, na verdade, pelo menos para mim fica muito claro em todos esses casos, é que não há exercício de liberdade religiosa aí. Certo? E eu acho que é bem claro para mim escancarar a bandeira do preconceito, porque veja bem, quando você oferece um serviço que é regulado pelo Estado, dizendo assim, olha, a Constituição é para todos, eu tenho uma política constitucional que fala da dignidade da pessoa, eu coloco a atividade econômica como aquela que é força motriz do nosso regime do capital, também é para todas as pessoas, de acordo com a sua dignidade, né? De acordo com a sua capacidade de consumo. Quando você coloca isso e a pessoa começa a falar, para esse eu não vou fazer porque é gay, ou porque esse vai casar, ou porque esse é preto, ou porque esse é tal, está escancarado que isso daí não é religião. Isso é preconceito. E o preconceito, ele é coibido ali nas cláusulas pétreas e na justiça social. Então, eu acho que não se pode admitir o uso indevido da bandeira religiosa como escudo da prática de um crime de racismo. Então, eu acho que isso tem que ser colocado com todas as letras, com todas as vertentes. Até porque, se a gente fala num capitalismo social como o nosso, que é abrandado, e aí vocês colocaram Bauman, muito legal, se você colocar na vertente dos Estados Unidos, o capitalismo, né, aquele puro de Marx, como é que é? A vertente é só o lucro. Pagou, vendeu. Então, ele teria menos justificativa ainda para qualquer tipo de recusa. Apareceu com a grana, quer comprar o serviço, acabou. Não me importa se você é azul, preto, amarelo, entendeu? Então, assim, por nenhuma ótica, o discurso da liberdade religiosa se sustenta. Então, eu acho que é muito importante dizer que isso não é pauta nem de Bíblia, nem de evangélico, nem de protestante. Isso é puro esculacho e preconceito. É isso. Nada mais irracional para a economia do que negar uma venda, né? Pois é. Pois é, assim, eu até estava relendo um trecho do livro do Éder Van Pelt, não sei se vocês conhecem esse livro, Encruzilhadas Queer no Direito. É um livro espetacular, o Éder é um cara espetacular. E ele tem um capítulo que ele fala exatamente sobre, fazendo uma crítica marxista, à inclusão, o que é sujeito de direito, né? E aí ele vai para a vertente de que há uma inclusão via mercado, né? A inclusão via capitalismo, a inclusão via mercado. E como que as chamadas dissidências sexuais, né? Elas acabaram em determinado momento incluídas socialmente porque exatamente são consumidores, né? O que me causa bastante espécie é que o livro do Éder, não sei se ele vai publicar uma nova edição, mas esse livro dele é de 2023, de 2022, na verdade, é que a gente chega num paradoxo, uma coisa maluca hoje em dia, em que você tem mercados e você tem políticas públicas legitimando a exclusão, que para mim é irracional, porque é contra a lógica do próprio capitalismo, né?
Você pensar, por exemplo, em todas as medidas aí que o Trump vem adotando com relação a pessoas trans, por exemplo, né? São medidas que vão causar prejuízo, e vai contra a lógica econômica. Mas a gente está vivendo um tempo de paradoxos tão grandes que isso em alguma medida faz sentido. Porque nem dentro da própria lógica do capitalismo faz sentido você excluir, deixar de vender, né? Mas, enfim, é uma loucura. Isso é fundamentalismo, pura e simplesmente, é discurso de ódio, né? O que o Silas colocou aqui no chat também, né? Falar que alunos trans não podem usar o banheiro é o mesmo que dizer que eles não querem essas pessoas na escola. É exatamente isso. Falar que pessoas trans não podem praticar esporte é dizer pessoas trans não podem estar na Olimpíada, é dizer pessoas trans não são bem-vindas no esporte. Sim, a gente está vivendo exatamente esse momento em que algo absolutamente irracional se tornou política de Estado, né? Acho muito legal quando a gente fala sobre como que nós vivemos sob a sociedade da razão, desde o iluminismo, etc. Nós nunca fomos comandados pela razão porcaria nenhuma. Nós seres humanos somos comandados por várias outras coisas. A razão é só, sei lá, a penúltima coisa que nos move, no final das contas, né? Enfim. Rodrigo, você tinha levantado a mão? Não, eu só ia acrescentar no que você disse aí com relação à questão dos banheiros, por exemplo, que nesse momento, né, dependendo aí da iniciativa privada, como que ela encara isso, não há nenhuma violação ao livre mercado, né? Não é interessante para ela brigar com isso, né? Sendo que há uma questão de ordem fundamentalista e religiosa e que atenta contra a laicidade do próprio Estado também, invadindo a questão da ordem econômica, né? Eu não sei se, gente. A gente achava que no século XXI a gente estaria com carro voador, etc, etc. Tem gente acreditando em terra plana, não vacinando menino e fazendo essas coisas. E aí dizendo que em nome da religião não vai comercializar. A gente isso, essa distopia mesmo que a gente vive nos dias de hoje, né? Eu só queria lembrar uma coisa que eu até tinha notado enquanto o Felipe estava falando, é que não faz muito tempo que aqui em Belo Horizonte um determinado clube, que eu não vou dizer o nome, que está sendo gravado, não faz muito tempo determinado clube aqui em Belo Horizonte simplesmente não aceitava gente negra. O cara podia chegar lá com o dinheiro para comprar a cota e simplesmente a cota não era vendida para essa pessoa. O caso só deixou de existir quando um cara ameaçou ir na imprensa e falar que o clube X não estava querendo vender a cota para ele, né? Isso porque foi há muito tempo. Se fosse nos dias de hoje, eles falariam: isso é liberdade de empresa, isso é liberdade, né? Eu vou escolher para quem eu quero vender minha cota, etc, etc. Mas quem é de Belo Horizonte ou quem já viveu aqui sabe de que clube que eu estou falando, né? Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Felipe foi meu professor, né, Felipe? Foi professor de Direito Administrativo na UFOP. Tem tempo, hein? Muito tempo, né? A gente, uns 10 anos atrás, no mínimo. Da professora Ângela. Isso mesmo, professora Ângela. E eu não tive a oportunidade de fazer na UFOP na época Direito do Consumidor. Acho que eu teria sido mais feliz e sofrido menos, né, no dia a dia, aprendendo sozinho, né? Mas, enfim, lendo um artigo de vocês, me deu um pouco mais de ânimo para poder tentar um experimento, né? Eu gosto de fazer alguns experimentos na justiça, tentar uma ação. Eu já comentei aqui com os colegas uma outra vez, não sei se foi nesse grupo ou em outro, que eu estou bloqueado. Aí eu vou falar a empresa, porque não tem importância, da empresa Bluser, porque eu tenho a prática de processar a empresa Bluser da mesma forma que eu processo as companhias aéreas, por atraso de viagem, por descumprimento e tal. E a empresa Bluser simplesmente me bloqueou no aplicativo, eu não posso comprar mais passagem no meu CPF. E aí a justificativa que eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui para ver o que eles iam responder, no consumidor.gov, eles me informaram que eu não poderia contratar com eles porque eu violei as normas e não falaram que as normas seriam. Né? Eu acredito que seja uma perseguição em relação ao meu trabalho enquanto profissional do direito, né? Então eu percebo também a utilização, né? Como a colega falou, a Samantha falou aí,
eles não têm o direito de fazer dessa forma, né? Porque quem regula isso é o Estado regula e eles estão abusando do próprio direito. Então, que eles falem qual norma que eu violei e me mostrem, né, onde eu violei essa norma, né? Então, eu estou planejando fazer essa ação, vou utilizar a ideia desse artigo para poder fundamentar ali, né, sobre essas questões. O grande problema eu vou tentar no juizado especial, você sabe como é que é, né? Tem gente que vai ler o processo, tem gente que não vai ler, talvez eu não vou ser levado tanto a sério ali dentro do juizado especial, né? Mas vou fazer a tentativa e volto para contar para você se eu conseguir pelo menos a resposta, porque eu estou bloqueado, ou se eu consigo desbloquear, porque eu quero viajar com eles, só que eu quero que o serviço deles melhore, né? Não quero perseguir a empresa de forma alguma, eu quero que eles prestem um serviço bem feito para o consumidor, é só isso. Como acho, eu teria que sugerir talvez ir para o X comum, porque isso vai ficar bem legal na sustentação oral no TJ, viu? Eu vou pensar aqui, eu tenho que ter um tempinho para poder fundamentar isso. Uma experiência bem tabulada, vamos levar isso para a sustentação oral. Eu vou pedir ajuda aqui. Especial, putz, a de chance de ninguém ler é grande. Tudo bem, né? X comum também. Se tiver algum juiz aí, vocês me desculpem. Espero que seja um bom juiz ou um bom juiz. Senão não estaria nesse grupo. Mas tá bom. Mas eu acho que vale a pena. Sobre o buzzer, inclusive a Amazon tem esse problema. A Amazon fez isso com a minha irmã. Tá? A Amazon cancelou a conta da minha irmã. Por um processo? A minha irmã comprou um produto, e aí ela cancelou a entrega do produto porque ela viu que tinha um erro. Ela exerceu o direito dela. Tá? E aí ela não conseguia mais recuperar a conta, ela recebeu uma mensagem. Você está banida, não vou com essa palavra não. Você foi cancelada a sua conta, alguma coisa, esse mesmo tempo que você usou, porque viola os nossos termos de uso. Aí eu entrei na brincadeira. Ele me ligou, falei, então, vamos fazer uma brincadeira. Manda por escrito, querendo saber por quê. E eles não respondiam. Querendo saber por quê. Não respondiam. Aí, quando ela mandou um textinho lá que eu falei, coloque isso aqui no texto sobre dano moral, direito de usar, de consumir, liberaram a conta dela. Então, na verdade, é uma prática de exclusão. Posso dar uma outra dica. É uma exclusão do mercado de consumo. Então, uma exclusão da pessoa do ambiente econômico. A violação de regras contratuais tem que ser demonstrada, não pode ser simplesmente dita, e ele tem que modificar. Acho que é um bom case, viu? Nossa, tá vindo cada ideia na cabeça. Bahia, não pode reunir não, viu? Essa da escola, por exemplo, também. Eu juntei aí algumas regras da LDB, Direito de Direitos Básicos da Educação. Igualdade de condições de acesso e permanência, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Bom. Depois a gente pode mandar a inicial da DI para você dar uma olhada, Felipe. Claro. Mas, o Marcos, eu acho que vale a pena, viu? Eu vou te falar que o NDECOM entra como amigos curi na sustentação oral. Não, agora eu estou animando, viu? Vou fazer. Vou fazer porque eu preciso voltar a viajar, gente. Passar de avião não está dando, né? Então, só aí já tem o seu argumento. Tá vendo? Porque ela está vendo, ele não tem um motivo, a não ser que ele tem que expressar. Ele não tem o direito de defesa. Porque o fato dele te negar, porque você está exercendo o seu direito legítimo de buscar reparação de lesão ou ameaça a direito, não pode ser motivo de te excluir. Sim. E pede um dano moral, que eu acho que vale a pena também. Tudo bem, vai ganhar R$2.000. Mas... Não, mas se eu ganhar a liberação da passagem, já estou feliz, gente. É só isso aí garantir o meu direito, né? E dos meus clientes, continuar processando eles. Eu fechei aqui, Igor, e depois a gente caminha para o fim aqui para dar. Todo mundo tem. Felipe, não sei se já tem aula aí daqui a pouquinho. Rapidinho, só esse caso do Marcos aí também achei bastante interessante, que à medida que as relações de consumo se tornam a aquisição de serviço através de aplicativos, né? Porque a gente discute, por exemplo, o texto discute a negativa de serviço. Se ir numa padaria na esquina e ela te negar o serviço, é muito, talvez assim, muito mais direto a solução. Você chama a polícia militar, faz um boletim de ocorrência,
você resolve, mas você ser bloqueado de acesso de um aplicativo, você ser bloqueado do iFood, do Boozer, da Amazon, você ser bloqueado de criar conta nesses aplicativos é realmente algo muito mais impactante na relação de consumo, como o Felipe colocou, né, é a exclusão do mercado de consumo completo, né, você não tem nem opção, às vezes, quando isso se torna até grandes monopólios, você não tem nem opção de buscar outros serviços a não ser esse, você fica excluído do mercado de consumo totalmente, né, então uma discriminação gigantesca você autorizar os próprios, fundamentar essa exclusão em descumprimento de termos termos e condições de uso da plataforma, né, que são essencialmente contratos de adesão, é absurdamente abusivo. Você não teve participação na formulação daquelas normas e regras daquela empresa privada, essencialmente privada, para ela te excluir tão drasticamente de todo acesso a um consumo, né? Felipe. Ô, Marcos, já que a gente saiu um pouco do tema do texto, mas não é fora do tema do texto, não, porque o tema do texto está levando a isso. Cara, eu acho que talvez valha a pena você fazer uma denúncia no PROCON estadual, por MP. Primeiro. Esse eu não tentei, né? E eu gostei da ideia também da notificação extrajudicial para eles, diretamente, falando sobre questões mais jurídicas. Eu acho que isso pode dar um certo medinho também. Então, acho que pode chamar a atenção. Eu acho que eu vou fazer isso. E o PROCON, que assim, o pessoal do PROCON de Minas, bicho, é muito bom de levar umas teses assim, sabe? E aí é uma prática comercial. Como é possível identificar outras pessoas, até entra no Reclame Aqui, às vezes você já fez. Se tem alguém que já foi excluído do busca. E mostra, e faz um início da argumentação. Porque aí, às vezes, você não vai ter o desgaste processual e de dinheiro para entrar com ação. Sim. E aí, quem sabe, desencadeia uma ação civil pública. Eu não tinha pensado nisso, tá vendo? Pensando do ponto de vista da estratégia, assim, junta força com o MP. E talvez depois, né? Ver como é que vai. Não, tá ótimo. Só para a gente finalizar aqui, a Samanta deixou uma pergunta para mim, para o Felipe, como é que a gente enxerga a objeção de consciência do médico que se recusa a fazer um aborto legal, inclusive com ordem judicial. A gente poderia expandir isso para várias outras recusas que médicos fazem, né? Eu sei que a legislação do Conselho de Medicina permite que médicos façam isso, desde que seja indicado um outro profissional tão gabaritado quanto, com a mesma formação, etc., né? E aí se garante essa chamada objeção de consciência aí do médico. Pensando na pessoa do médico, se é pessoa física, eu vou usar de novo o argumento do artigo, né? Talvez faça sentido falar em objeção de consciência. Mas, de novo, né, Samanta, como foi falado aqui, a gente tem que ver o caso, né? Se esse médico alega que tem objeção de consciência, não vai atender a pessoa porque a pessoa é negra, eu não vou atender a pessoa porque a pessoa é gay, eu não acho que seja, eu acho que aí seria abusivo, ou seja, ele tem essa prerrogativa, a gente pode questionar se deveria ter ou não, mas ainda assim, ela também não pode ser abusiva. Eu não vou atender você porque eu sou uma pessoa contra o aborto. Ok, eu acho, em princípio. Agora, uma clínica, por exemplo, um hospital privado, já não acho que poderia fazer isso, porque exatamente o hospital não tem objeção de consciência, né? Pegando esse gancho do Bahia, se for um plano de saúde, menos ainda. Porque você, no plano de saúde, não tem direito ao médico X, você tem direito ao tratamento. Então, está vendo como volto num assunto que eu disse que a situação jurídica ela é relevante? É a situação jurídica que vai trazer arquitetura jurídica para tratar o assunto. Um plano de saúde, eu não vejo um médico de um plano de saúde. Se ele desnegar, o plano de saúde tem que garantir alguém. Se não tiver ninguém dele, ele vai ter que cobrir no privado. Agora, a parte constitucional eu não consigo acompanhar, não. Eu sou bem restrito à parte de consumo mesmo. Bahia falou, eu sigo o Bahia. Não nego, não. Não tem vergonha de admitir, não. Não, mas foi bom demais escrever esse texto com o Felipe. Nossa, me esclareceu demais também uma série de questões ali do direito do consumidor, que eu conheço muito por alto, né? Nem tive essa disciplina também na minha graduação, então foi muito legal aprender ali
os termos técnicos, eu estava falando consumidor o tempo todo, e o Felipe corrigindo a pessoa empresária, pessoa consumidor, enfim, foi bem legal aí aprender essas questões de aplicação, levar a sério o artigo 170 da Constituição, que, confesso, a gente, na área de direito constitucional, ele é meio que um patinho feio, a gente acaba deixando, isso aí o pessoal vai falar em outros negócios, a gente acaba meio que deixando de lado, e eu acho que é um artigo precioso, a gente precisa resgatá-lo, né? O Felipe mostrou isso muito bem ali no texto. Bom, pessoal, acho que vamos finalizar por aqui. Eu agradeço demais o Felipe por ter estado conosco nesse grupo hoje, o pessoal do grupo dele que esteve aqui também. Foi muito bom, obrigado aí por todas as contribuições dos membros. Deixa eu parar.